Olá, pessoal! Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, coordenadora do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar para os colegas da área de saúde e para os pacientes com diabetes sobre contagem de carboidratos. Primeiro, muitas pessoas não sabem sequer o que é contagem de carboidratos. Muitos colegas na área de saúde, muitos nutricionistas, muitos endocrinologistas não trabalham com a contagem, porque nem todo serviço tem a contagem de carboidratos como uma premissa aí para o tratamento do diabetes no dia a dia, tá? Então, o que é a contagem de carboidratos? É uma terapia nutricional, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 1, onde as pessoas vão aprender a manusear os carboidratos no dia a dia, ter uma maior flexibilidade alimentar, e se ele tem diabetes tipo 1 ou diabetes LADA e usa insulina, ele vai conseguir calcular a dose de insulina de uma forma mais flexível, tá? Então, isto é a terapia de contagem de carboidratos. Então, essa é uma pergunta frequente. A segunda pergunta é: para quem é a contagem? Todo paciente com diabetes pode fazer contagem de carboidratos? Então, acredito que nas últimas semanas essa foi a pergunta mais feita aí no nosso feed, no nosso privado. Então, sim, gente, todas as pessoas que têm diabetes podem fazer a terapia de contagem de carboidratos. E muita gente e muito colega da área de saúde ainda acredita que contagem de carboidratos é só para quem usa insulina. E esta não é a recomendação das sociedades, né? O que é a recomendação? O manuseio do carboidrato no dia a dia, ele deve ser feito por todas as pessoas que têm diabetes. A questão não é se você usa ou não insulina, é qual a técnica de contagem de carboidratos que o profissional de saúde vai alinhar com aquele paciente que tem diabetes. Então, se a pessoa usa insulina, se faz um tratamento intensivo do diabetes, né, múltiplas aplicações diárias ou terapia basal bolos, que é mais frequente em quem tem diabetes tipo 1 ou diabetes LADA, diabetes autoimune latente do adulto, estas pessoas vão se beneficiarão mais, não quer dizer que é a única possibilidade, terão um benefício maior em fazer o método que nós chamamos método gramas. O que é o método gramas? A pessoa vai utilizar uma tabela ou uma lista ou um aplicativo, vai escolher dentro, claro, né, gente? A terapia nutricional de contagem de carboidratos, isso aí é uma coisa que muitas pessoas que não têm o domínio, alguns colegas da área de saúde, inclusive, não gostam de falar em contagem de carboidratos porque têm uma ideia equivocada que a terapia nutricional de contagem de carboidratos, ela veio para a libertinagem alimentar e não para a flexibilidade alimentar. Então, é muito triste que o profissional de saúde não conheça e não saiba trabalhar com a terapia de contagem de carboidratos baseado em crenças de que se ele trabalhar a contagem de carboidrato com os pacientes vão passar a comer à vontade, vão engordar demais, que a partir de amanhã vai comer só porcaria porque pode comer de tudo, né? Então a gente escuta muito isso e isso é muito, muito ruim, que esta crença limite os profissionais de saúde
a trabalharem melhor com os conceitos de contagem, a trabalharem melhor nos seus consultórios e a alinharem melhor o tratamento com seus pacientes. Então, quando a gente fala da terapia nutricional de contagem de carboidratos, ninguém está falando de esquecer os conceitos da alimentação saudável. Ninguém está falando em concorrer com outro tipo de escolha de plano alimentar ou de terapia nutricional. Ninguém está falando disso. A gente está falando de uma técnica nutricional que é muito útil, que ajuda demais e que, se bem feita, também ajuda muito no controle do diabetes, tá? Então, a contagem de carboidratos é para todos os pacientes com diabetes. E o mais incrível, gente, é que tem muita gente que já faz a contagem de carboidratos pelo método que não é o de gramas, né? Que você conta os carboidratos e alinha a dose de insulina que você vai utilizar, e às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo contagem de carboidratos. Olha que coisa interessante, né? Então, quando a gente conhece os conceitos da contagem de carboidratos, a gente tem o método gramas e a gente tem o método substituição, né? São os dois métodos que nós temos. E mesmo os pacientes que usam insulinoterapia intensiva, nem todo mundo quer olhar uma tabela toda hora. Nem todos os pacientes querem fazer contas. Nem todos os pacientes querem usar um aplicativo. Não quer dizer que ele não possa fazer a contagem de carboidratos. Então, quando você tem o apoio de uma equipe no tratamento do diabetes, você tem uma nutricionista que te acompanha, quando ela te orienta o seu plano alimentar e ela tem um conhecimento de contagem de carboidratos, a gente consegue fazer o quê? Alinhar as listas de substituição de alimentos com os conceitos da contagem de carboidratos. Então, a pessoa pode fazer a contagem de carboidratos por substituição, dentro sempre dos conceitos de saúde, né? De ter qualidade de vida, de se alimentar bem, de respeitar todos estes conceitos. Então, isso, gente, nunca vai ficar de lado. Então, colegas nutricionistas, endocrinologistas, de outras áreas da saúde que assistem a live, gravem isso. Fazer terapia de contagem de carboidratos ou por gramas ou por substituição não quer dizer chutar o balde. Quer dizer ter mais liberdade, flexibilidade na alimentação. Ah, Janice, mas eu não tive uma boa experiência no meu consultório com a contagem de carboidratos. Os pacientes que eu tive passaram a comer doce toda hora, salgado toda hora, sanduíche toda hora. Então, por isto, a contagem de carboidratos não presta. Vamos alinhar. Não é a terapia de contagem de carboidratos que não é boa. Contagem de carboidratos, gente, é comer, né? É comer. É a educação nutricional, o momento daquele paciente é que pode ainda não estar alinhado com o momento do tratamento dele, tá? Então, é muito importante que os profissionais nutricionistas, endocrinologistas, as equipes entendam que o paciente, a família, precisa estar numa jornada do tratamento para que ele tire o melhor proveito de qualquer terapia que seja oferecida. Não é só a contagem de carboidratos. Então, vejam bem,
Se um paciente está no início do tratamento, às vezes acabou de ser diagnosticado com diabetes, às vezes está num período de lua de mel, está usando pouquinha insulina, mal sabe os conceitos essenciais do diabetes. O diabetes ainda está entrando na rotina da família, na rotina da escola, na rotina do tratamento. Você já imaginou se do dia para a noite você tem que aprender aquele monte de coisa sobre diabetes, aquele monte de conceito sobre diabetes, e você ainda precisa treinar tudo de uma vez a fazer uma contagem de carboidratos? Então, não é que você não possa fazer, mas existe uma jornada de aprendizado para que o paciente não largue a contagem de lado, não fique subestimando ou superestimando demais os carboidratos contidos naquele alimento. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar aí os últimos dias, que nós estamos postando muita coisa de contagem de carboidratos, porque como a nossa equipe, né, na Santa Casa, na Diabetes Saúde, é composta por mestres em educação em diabetes, e todo mundo domina a contagem de carboidratos, a gente recebe muita pergunta no privado, no WhatsApp, sobre contagem de carboidratos. Então, a gente acabou alinhando para poder falar mais de contagem de carboidratos aqui na página de insulinoterapia, para ajudar aí nossos seguidores. Então, uma dúvida muito frequente é essa, gente. Então, vamos gravar. Contagem de carboidratos é para todo mundo. Pode ser método gramas, pode ser método substituição, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa gravar. E por que que existem os pré-requisitos, né? Ah, então, qualquer hora que eu chegar no consultório, eu posso começar a fazer? Poder, o nutricionista e o endocrinologista podem. Poder, você também pode, se você tem diabetes. Agora, você pode utilizar uma ferramenta poderosa, como se você estivesse utilizando um clipe para pregar um prego na parede, né? Você pode não fazer o melhor uso se você não está se educando em diabetes. Aí o que acontece com muita frequência? As pessoas querem porque querem começar de uma vez a contagem, mas as consultas não estão em dia, os exames não estão em dia. Às vezes a dose de insulina do paciente ainda não está nem alinhada com a melhor média de glicose, a pessoa não conseguiu colocar ainda no seu dia a dia os conceitos para fazer o método gramas, né? Que depende aí de contar o carboidrato, calcular a insulina, corrigir a glicose de forma adequada com os fatores de sensibilidade ou com as tabelas de contagem de carboidratos. Então, se você precisa aprender isso tudo junto, é muito sofrido. E a gente que tem muito paciente insulinizado intensivamente, a gente ainda enfrenta uma questão pior na área de saúde. Pacientes que chegam no consultório com a bomba de insulina na mão e não sabem fazer contagem de carboidratos, sendo que é um pré-requisito para usar a bomba de insulina. Então, colegas da área de saúde, então, pessoas com diabetes familiares, entendam que tudo tem o seu tempo. Quando a gente passa o carro adiante dos bois na contagem de carboidratos, o que acontece com frequência? Muita gente abandona. Muita gente que não entendeu nem o básico do conhecimento do diabetes, que não está educado para fazer uma terapia que vai exigir mais dele, começa e fala assim, é demais para mim. É demais para o meu pai, é demais para o meu marido, é demais para a mãe. E as pessoas abandonam.
E pior do que abandonar, abandona no meio do caminho entre as consultas. Para de fazer a contagem de carboidratos, de chutar as doses. Chutar carboidrato dos alimentos. Chutar a dose de insulina não é contagem de carboidratos, tá? Não é. Então, gravem isso aí. A terapia de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, de várias outras doenças crônicas e a terapia de contagem de carboidratos, ela precisa da técnica e ela precisa ser feita. Então, se você fala que você está fazendo contagem de carboidratos, mas você olha o prato e fala assim, deve ter tanto. Aí você fala e olha assim, eu acho que eu comi um pouquinho a mais, eu vou chutar aqui mais umas 2 unidades. Você está fazendo contagem de carboidratos? Não está fazendo direito. Não está fazendo direito. Se o seu paciente, eu falo muito isso com os meus residentes na Santa Casa, se o seu paciente fala que está fazendo contagem de carboidratos, aí eu tô aqui falando para os meus colegas da área de saúde, que eu vi que tem muita nutri aqui, muito médico na live. Se o seu paciente chega no consultório e fala assim, estou fazendo contagem de carboidratos, adulto, né, gente? Pelo menos adolescente, digamos assim, né? Aí você vira para ele e fala assim, eu faço muito isso no meu consultório, quem é meu paciente aqui sabe. E fala assim, você come arroz? Como? Tem quanto tempo que você faz contagem? Tem 2 anos. Quantos gramas de carboidrato tem numa colher de sopa de arroz? Aí a pessoa olha e fala assim, não sei. Tá, então deve ser o arroz que ele não sabe. E o feijão? Não sei. E o pão? Você come pão? Como? Quanto que tem? Não sei. E a carne? Tem carboidrato? Não sei. Peraí. Vamos pensar. Essa pessoa está fazendo contagem de carboidrato? Vamos pensar direitinho. Será? Claro que criança não vai saber, né, gente? Olha aqui outra coisa. Você faz contagem de carboidrato? Faz. Você anda com sua receita? Não. Então você sabe de cor. Qual que é a relação insulina-carboidrato do café da manhã? Eu acho que é 1 unidade para 10 gramas. Aí você faz qual? Aí você começa a ver o quê? Que a contagem de carboidratos não está sendo feita. Então, colegas, aí eu até vi que a Cristina colocou aqui, enfermeiros também, claro, os enfermeiros que são educadores dominam a contagem de carboidratos e ajudam demais a gente. Então, prestem atenção. Antes de qualquer coisa, antes de avaliar se a contagem de carboidratos está sendo feita, se não está sendo feita, se vai ajustar uma dose, primeiro a gente precisa saber se a contagem de carboidratos está sendo feita. Não é chute, contagem de carboidratos não é chute. E muitas vezes, gente, mas é muitas vezes. Os pacientes aparecem no consultório, às vezes depois de 6 meses, né, numa nova consulta, e o tratamento está um pouco desarranjado. E na hora que a gente volta lá para a revisão do básico na contagem, o que a gente vê? Que não é a dose que precisa ser alterada, não é a relação insulina-carboidrato, é o resgate do básico, né? Então, é muito importante que todos vocês saiam dessa live com este aprendizado. Se você faz contagem de carboidratos pelo método gramas e você está vendo uma grande variabilidade glicêmica, uma semana seu perfil de glicose é de um jeito, na outra é de um jeito, a hemoglobina glicada vem de um jeito, daqui a pouco vem de outra. Para e se pergunta, eu estou contando carboidrato ou eu estou contando carboidrato? Porque desta pergunta você vai tirar a sua resposta. E se você alinha
a terapia com o que você aprendeu, você tem uma chance muito grande de ter um resultado melhor. A Rosângela está falando aqui que já esteve na emergência de um hospital e os enfermeiros não sabiam o que é. Contagem de carboidratos é uma terapia específica. Os colegas que trabalham com contagem sabem. Um colega da urgência provavelmente não vai saber contagem de carboidratos. Por isso que a gente sempre repete aqui na nossa página. Quem tem diabetes, familiar de quem tem diabetes, profissional de saúde que trabalha com diabetes, precisa se formar em educação, porque é você que tem que falar com o colega da emergência o que é a terapia que você está fazendo. Agora, se você não souber bem, e lembrando, né, gente, quem ensina, aprende 2 vezes. Então, quando você está ensinando o que você sabe para um amigo, para um colega, você está discutindo com ele, você explica para um enfermeiro, você explica para um médico da emergência, claro, qual que é o problema? Por que o médico da emergência tem que saber contagem de carboidratos? Não, né? Ele tem que saber insulinizar na hora de uma urgência, mas não contagem de carboidratos, tá? Então, vamos amadurecer um pouco isso aí para a gente poder entender melhor como que a contagem de carboidratos entra na vida das pessoas. Então, a gente estava falando do método gramas. E o método substituição? O que significa isso? Que você vai substituir uma porção de alimentos com uma certa quantidade de carboidratos. Você pode substituir esta porção por outros alimentos com a mesma quantidade de carboidratos. Então, quando você tem um acompanhamento da colega da nutrição, que faz o seu atendimento, entende as suas preferências alimentares e ela organiza aquele cálculo, né, de nutrientes, de calorias para você, e você recebe uma lista de substituição, aquelas porções de alimentos têm quantidades de calorias, na maioria das vezes, e do nutriente, elas são semelhantes por grupo de alimentos. Mas quando a colega da nutrição entende de contagem de carboidratos, e os nossos alunos, né, no curso de contagem de carboidratos para profissionais de saúde, elas estão muito treinadas nisso, elas começam a trabalhar a lista de substituição com os equivalentes de carboidratos. Porque aí, a pessoa que tem diabetes tipo 1 ilada e não quer fazer as contas, não quer usar aplicativo, não quer usar tabela, ou os pacientes com diabetes tipo 2, com diabetes gestacional, os idosos, o que eles começam a aprender? Que com a lista de substituição pensada, trabalhada para a contagem de carboidratos, ela fica mais arrumadinha para que você possa trocar alimentos dentro dos grupos de alimentos com equivalentes de carboidratos semelhantes. E com isto, a pessoa começa a andar nesta jornada. Fica mais refinado a contagem de carboidratos, que a gente chama de contagem de carboidratos por substituição, tá? Então, esta primeira parte da live era para a gente deixar bem claro para todo mundo que todo mundo que está aqui que tem diabetes pode trabalhar o carboidrato no seu dia a dia, e os colegas nutricionistas, endocrinologistas podem evoluir mais com a contagem, mesmo que eles não queiram trabalhar com o método gramas, que é mais trabalhoso também, né? Exige mais tempo
do profissional de saúde nas consultas, exige revisões detalhadas durante todo o tratamento do paciente e da família, porque diabetes, gente, é a ciência da repetição. Nós somos educadores, a gente precisa repetir, treinar, repetir. Então, na família de vocês, nos consultórios de vocês, é importante gravar isso, né? É a ciência da repetição. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente estuda, melhor a gente consegue fazer todas as coisas, tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento, tá bom? Então, anota aí pra mim, gente, pra vocês não esquecerem. Coloca aí, ó. Diabetes é a ciência da repetição. Então, a gente não pode cansar de fazer esta repetição. Eu já vi algumas perguntas aqui que eu vou passar. Uma delas é: quem está no período de lua de mel, né? Ou remissão, na maioria das vezes, a remissão parcial do diabetes, usando uma quantidade pequena de insulina. Pode fazer contagem de carboidratos? Sim, pode fazer contagem de carboidratos. Dependendo da dose de insulina, já pode ser o método gramas. Dependendo do quanto que a pessoa já está sabendo lidar com o diabetes, pode ser o método gramas. De acordo com o estado que está a família, o estado que está o paciente, a educação nutricional, o acompanhamento com a nutricionista, pode começar pelo método de substituição. Pode começar a aprender o conceito, né? De passo a passo, devagar, para que as coisas possam sedimentar para a pessoa e para a família, né? Porque, gente, é incrível como que a contagem de carboidratos ainda tem crenças que limitam as pessoas. Muita gente, depois de anos de diabetes, ainda chega no consultório falando que quem tem diabetes não pode comer nada que vem debaixo da terra, que quem tem diabetes não pode comer nada que tem doce, que quem tem diabetes não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, na alimentação, né? Quando, na verdade, quem tem diabetes precisa o quê? De educação em saúde. Quando você tem educação em saúde, não é só a contagem de carboidratos que é libertadora, é sua vida, né? Então, é muito importante a gente entender isto. Ó, a KRO Santos. A médica do meu filho ainda não liberou a contagem, então eu defini uma quantidade para cada horário de refeição de acordo com a quantidade de insulina determinado por ela. É correto? O correto, KRO, é que a nutricionista que acompanha o seu filho faça o cálculo de calorias, de micronutrientes, de macronutrientes para o seu filho, acompanhe o seu filho e, baseado naquele cálculo, você vá ajustando com o endocrinologista qual é a quantidade de insulina que é necessária para cobrir aquela meta. Então, quando é feita a contagem de carboidratos por substituição, a gente tem que lembrar que, se for insulina, a dose tem que ser ajustada para aquilo que a pessoa come. Se ela comer menos, a insulina pode sobrar. Se ela comer mais, a insulina pode faltar. E a pessoa que não precisa de insulina, vai acontecer a mesma coisa, porque se ela não precisa aplicar insulina, significa que ela tem a própria insulina. O que vai acontecer quando, dentro daquele cálculo calórico de macro e micronutrientes, a pessoa comer mais carboidrato? O pâncreas dela vai liberar mais insulina. Quando ela comer menos e a glicose subir menos, o que vai acontecer? O pâncreas da pessoa vai liberar menos insulina. Então, a pessoa precisa estar atenta que, para quem aplica, é aplicar mais ou menos. Para quem não precisa de insulina, o pâncreas da pessoa vai liberar mais ou menos insulina, tá?
Por isso que ter a porção adequada é importante. Porque veja bem, se você faz uma contagem de carboidratos por substituição e é usuário de insulina em múltiplas aplicações diárias, como, gente, que se você comer cada hora de um jeito desgovernado, sem saber o que está acontecendo, o que você está comendo, pensa comigo no momento lá na frente, como que um diário de glicose, ou um download das glicemias, ou os relatórios do Libre, ou os relatórios dos sensores da bomba, como que isto pode ser interpretado de uma forma correta se todo o restante está doido, né? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho sobre isso aí para vocês verem. Esta semana a gente também postou um trabalho que mostrou como que no dia a dia subestimar ou superestimar os carboidratos, e isso também vale para quem não faz continha e está comendo baseado em listas de substituições, cálculos calóricos, quanto que 20 gramas de carboidrato sem a cobertura adequada de insulina, 20 gramas, gente, 20 gramas de carboidrato, né? Não é uma quantidade exorbitante, né? Assim, uma maçã e meia, né? Uma colher de açúcar e mais um tiquinho, né? Uma banana um pouquinho maior, isso vai dar 20 gramas de carboidratos. Sem a cobertura adequada de insulina, ela causa hiperglicemia pós-prandial. Então, o valor máximo que uma pessoa deveria alinhar dentro do real de carboidratos que tem numa refeição são 10 gramas. Então, se você coloca ali o arroz de qualquer jeito, belisca um biscoito na cozinha, e você não tem essa noção, você vai desalinhar o tratamento. Então, por isso que é sempre importante, quando decidir pela contagem de carboidratos, orientar isto de forma adequada no dia a dia. Ó, a Rosângela colocou aqui, eu estava errando muito. A endócrino pediu durante uma semana uma forma detalhada das rotinas alimentares. Quando ela viu na conferência, descobriu... Ai, não acabou a frase aqui não. Mas eu vou completar para vocês. Isso é muito frequente. Por quê? Porque às vezes as pessoas, quando elas não estão anotando, não estão com aquela atenção focada no que está comendo, no hábito alimentar, no comportamento alimentar, tem gente que chega no consultório e fala assim: ah, eu tô comendo 3 colheres de arroz. Ah, então vamos fazer um recordatório? Na hora que você vai ver, tem 4 de arroz, 2 de batata, e a pessoa se perde. E quem faz contagem de carboidratos, principalmente pelo método gramas, precisa levar na consulta, precisa ter noção da média de insulina que está sendo aplicada em cada refeição, para que a gente possa interpretar de forma adequada, né? Então, não pode esquecer isto, tá? Então, lembrem sempre disso aí. É uma pergunta que eu recebi ontem, eu acho. Como usar a contagem de carboidratos em cada refeição? Então, a contagem de carboidratos pelo método gramas, a prescrição médica vem com a relação insulina-carboidratos. O que é isso? É quanto de carboidratos uma unidade de insulina vai cobrir, queimar, ajudar aí a normalizar a glicose 2 horas pós-prandial. Então, você precisa desta relação. E a gente não olha a relação, gente, em texto de internet. A gente não olha a relação
na introdução de livrinho de contagem de carboidratos e vai lá e cola, como eu vejo muita gente chegando no consultório fazendo. Ah, eu vi aqui que é 1 para 15. Então, para cada 15 gramas de carboidrato que eu comer, eu vou aplicar uma unidade de insulina. Isto não é válido para todo mundo. O prescritor de insulina, o médico, precisa prescrever a relação insulina-carboidrato. Ele precisa fazer as contas de, baseado na quantidade de insulina que você usa, qual será a relação insulina-carboidrato. Ninguém que está bem insulinizado sai por aí usando qualquer relação. E lembrem de uma coisa, quando a quantidade de insulina da refeição é diferente entre as refeições e entre as metas de carboidrato das refeições, a relação insulina-carboidrato também já começará diferente. Então, não é correto começar de qualquer jeito. Eu vejo muitos colegas que não são treinados na contagem de carboidratos, que não estão acostumados ainda, né? Que não tem muito paciente, não tem muita prática, querendo aprender a contagem de carboidratos, às vezes sem um treinamento adequado, e passando assim, 1 para 15, 1 para 10, café, lanche, almoço, lanche, janta, ceia, para tudo quanto é horário. E não alinha a terapia de contagem com aquilo que o paciente já estava fazendo antes de evoluir para a contagem. Contagem de carboidratos é uma evolução da terapia nutricional. Então, colegas nutricionistas e endocrinologistas, grava isso aí. A gente precisa alinhar o tratamento anterior e considerar a contagem como uma evolução na jornada do tratamento do diabetes. Então, não saia por aí copiando e colando do que você vê na internet. Então, a gente usa a contagem de carboidratos no método gramas com a relação insulina-carboidratos ou tendo o cálculo com a equipe de nutrição feito e as metas de carboidratos por refeição alinhadas, a gente vai avaliando as glicemias e ajustando as doses de insulina. Quando a pessoa comer para menos ou comer para mais, ela vai ter que ajustar de uma outra forma que ela tem que aprender na consulta. E quando a pessoa não usa insulina e sai da meta de carboidrato, ela precisa entender que o seu próprio pâncreas vai liberar mais, tá? E aí ela vai aprendendo isso aí no dia a dia da consulta, né? A Rosângela colocou: eu tenho fome e quando o MES está alto, então eu não como, mas fico com fome e triste. Misericórdia, né? Misericórdia. Que esta não é a melhor forma de você tratar o seu diabetes, né? Então, quando as pessoas estão sendo acompanhadas com uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que entende de diabetes, a gente precisa alinhar, se for usuário de insulina, para entender que a gente não corrige glicose elevada fazendo 8, 10 horas de jejum, né? A gente corrige hiperglicemia que não esteja em risco de uma cetoacidose diabética com insulina e com hidratação importante para você normalizar. Ah, Janice, mas tá tudo bem para mim, eu não tô com muita fome, não tava com a glicose atrasada, com a refeição atrasada, e minha glicose por acaso deu 400, eu tô bebendo muita água, tô urinando muito, e eu não tô com fome, não tô sofrendo. Eu posso esperar um pouco, aplicar a correção e esperar a glicose baixar para eu fazer uma nova refeição?
Seria maravilhoso se isso não te trazer muito sofrimento, tá? Agora, ficar com fome e triste e não saber tomar uma conduta para alinhar o seu tratamento com a realidade não é uma coisa mentalmente saudável, né? Eu não recomendo para nenhum paciente fazer isso, tá? Até porque, gente, todos os erros só têm sentido se eles trouxerem aprendizado, né? Então, você imaginou se toda a glicemia um pouco mais elevada, você passar a estender jejum e sua vida for governada por esses altos e baixos? Nós temos mais de 42 fatores que alteram a glicose. Se você for submeter a sua vida a esses 42 fatores todos os momentos, a sobrecarga do diabetes vai ser muito grande, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso na contagem de carboidratos, tá? Meu filho começou com uma relação insulina-carboidrato de 1 para 30. Hoje, 2 meses depois, está com 1 para 15. Agora que acertamos a dose, ele tem 12 anos, graças à ajuda da equipe de nutrição. É isso aí, né? E, gente, principalmente para as crianças, colegas nutricionistas e endocrinologistas, mãezinhas e paizinhos, principalmente para crianças, não adolescente, porque a quantidade de insulina na adolescência tende a ser maior, às vezes até maior do que com o adulto, né? Então, é mais fácil alinhar a relação insulina-carboidrato. Mas pensa comigo, quem aqui tem menino pequeno, né? Criancinha, que come 30, 40, 50 gramas de carboidrato numa refeição? É muito carboidrato, né, gente? 30, 40 gramas é um prato de adulto. Então, a regra geral para contagem de carboidratos pelo método gramas fala que é 1 unidade para 30 gramas de carboidrato para criança e adolescente. Então, você pensa comigo, o que acontece no meu consultório toda semana? Um monte de paciente chega no consultório e fala assim: doutora, meu filho utilizava 1 unidade e meia, 2 unidades, 3 unidades numa refeição. Aí o médico passou para contagem de carboidratos 1 para 30. O que começou a acontecer? Meu filho não vai usar mais insulina. Ele não está usando mais insulina. As glicoses estão tudo alta. Porque ele não come 30 gramas. Ele não come 60, ele não come 90 para dar 3. O que aconteceu? O colega precisa ser treinado. Ele não iniciou a contagem de carboidratos de forma adequada, né? Então, contagem de carboidratos exige treinamento para o médico, para o nutricionista, para o enfermeiro, para a equipe inteira, né? Eu falo que é para a equipe inteira. Para a família, para a madrinha, para o padrinho, para o tio, para o vô, para quem vai viver com aquela criança, né? E contagem de carboidratos, gente, a gente tem muito paciente com contagem de carboidratos. Eu vou falar para vocês do fundo do meu coração. Todo dia eu aprendo no consultório com os meus pacientes e com a família com a contagem de carboidratos, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vou até fazer uma continha aqui. Pega um papel e a caneta aí, para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, tá? Ó, a Valquíria colocou aqui que o filho come 30 a 50 gramas de carboidratos, tem 7 anos, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo simples e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, vamos dizer que uma criança aí de 2, 3 anos, tá? Vamos lá, vai fazendo a continha aí comigo. Vamos dizer que uma criança aí de 2, 3 anos, na hora do almoço, quem tem menino pequeno, me fala aí se essa conta que eu tô fazendo, os meninos estão comendo muito ou pouco, hein? Vamos dizer que esse menino coma aí um pedaço de carne, tem 0 de carboidrato. Vamos dizer que ele coma muito, gente, que ele coma muito. Que ele coma 3 colheres de sopa de arroz, 15 gramas de carboidrato. Que ele coma 3 colheres de sopa de feijão, vão dar 9 gramas de carboidrato. Que seja um menino muito comilão e que ele coma uma fruta aí na hora do almoço, né? Vamos pôr aqui que dê 12 gramas de carboidrato, tá? Então, vamos lá. Se esse menino comer isso tudo aqui, né? Bom de garfo, como disse a Graziele aqui. A Graciele. Bom de garfo. Se ele comer isto tudo aqui,
ele estará comendo aqui, ó, 36 gramas de carboidrato. Pensa comigo, 36 gramas de carboidrato, se ele comer isso tudo. Agora, vamos dizer que esse menino aqui, bom de garfo, vai evoluir para a contagem de carboidratos. Vamos lá. Só que esse menino aqui já utilizava 2 unidades de insulina no almoço. Era uma dose fixa. Olha comigo, acompanha. Colegas nutricionistas, endocrinologistas e pais que estão pegando as relações insulina-carboidrato na internet. Presta atenção comigo. Se você, olha o raciocínio, se esse menino já precisava de 2 unidades de insulina para cobrir aquela refeição que tinha 36 gramas de carboidrato, se o médico passar a relação insulina-carboidrato, regra geral, de 1:30, no outro dia, o seu filho passa a usar quantas unidades de insulina naquela refeição? 1. A metade do que ele estava precisando para comer a mesma coisa. Como que isso vai dar certo? Vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Porque a dose de insulina foi reduzida. Só que a gente já sabe que o paciente precisava de 2. Como que pode ser 1:30? Não podia ser 1:30. Esse paciente aqui, por exemplo, que eu tô dando exemplo, já tinha que começar a contagem de carboidratos de cara com 1:15, né? 1:15, 1:18, na verdade, né? De cara tinha que ser 1:18. Por quê? Porque na hora de converter, a quantidade de insulina precisa ser equivalente com aquilo que já estava funcionando. E aí vem o maior erro que eu recebo no meu consultório, as maiores dúvidas dos colegas endocrinologistas que estão começando com a contagem de carboidratos. Começar a contagem errado. Começar a contagem de carboidratos sem ter educação nutricional, sem saber meta de carboidrato por refeição, né? Sem saber o básico para poder evoluir. E aí a pessoa fica o quê? Perdida ali no meio do caminho. Então vamos lá. Daniele Graça, minha filha no café da manhã come entre 60 e 80 gramas de carboidrato e usa 11 unidades de insulina. Então a Daniele não falou a idade da filha dela, né? Então, pensa comigo. Se essa menina come 60, 80 gramas de carboidrato e utiliza por 11 unidades de insulina, a relação insulina-carboidrato dela vai ser mais ou menos 1:6, 1:7, 1:8, né? Dependendo do que for estudado no recordatório alimentar. Vamos pôr que seria 1:6. Como, gente, que pode começar uma regra geral de 1:15 para essa menina de 11 anos? Como que pode? Vai usar quase 1/3 da dose. Sabe o que vai acontecer no outro dia? As glicoses é para 400. E aí chega um monte de gente no meu consultório que eu começo a rir na hora que fala. Ó, doutora, eu tô trocando de médico. Por que você tá trocando de médico? Porque o endocrinologista que estava acompanhando minha filha cismou com esse tendência a contagem de carboidrato. E essa é uma porcaria. A glicose que estava boa piorou. E por isso eu troquei de médico. Eu percebi que esse médico não presta. Não é isso, gente. Não é isso. O problema não é a contagem. O problema é, às vezes, a experiência, o treinamento do colega para poder começar a contagem de carboidratos direito, né? E tem até uma paciente que está aqui na live, que eu vi que ela está aqui, que é minha paciente desde quando descobriu o diabetes, e há pouco tempo atrás, começando tudo de novo, recordar a contagem, nós chegamos à conclusão o quê? Que a contagem de carboidratos dela estava subestimando e superestimando. Ora subia, ora caía. Quando ela começou
a contar de novo, voltou na nutricionista da equipe, ela começou a captar tudo de novo, a dose de insulina basal diminuiu, tudo andou. Por quê? Porque precisava ser revisado todos os conceitos. E aí ela chegou no momento que ela entendeu que ela precisava recordar isso tudo aí de novo, tá? O meu bebê, a Renata tá falando, meu bebê tem 2 anos e 2 meses. E a nutricionista passou 190 gramas de carboidrato por dia. Gente, vocês sabiam que as crianças precisam de mais energia, mais carboidrato do que muitas vezes um adulto, né? Então esse cálculo aí tem que ser feito bonitinho pela colega da Nutri aí mesmo, tá bom? Uma pergunta que eu recebi de nutricionista essa semana. As nutricionistas vão conseguir trabalhar contagem de carboidratos com outros tipos de planos alimentares? Por exemplo, dieta low carb, nutrição esportiva, que a gente sabe que os nutrientes puxam mais para proteína e gordura do que para carboidrato. Então, sim, gente, a nutricionista que é especialista e sabe trabalhar com low carb, sabe trabalhar com nutrição esportiva, ela mais do que nunca, se ela quer trabalhar com pacientes que têm diabetes, ela precisa aprender contagem de carboidratos para ela poder alinhar os conceitos. Por quê? O que acontece com muita frequência? Nós temos atletas com diabetes, nós temos pessoas que querem perder peso e a dieta low carb é ótima, mas são pessoas que estão usando insulinoterapia intensiva. Se a pessoa vai entrar numa dieta low carb, low carb, então se ela está fazendo mais contagem de carboidratos, vai fazer diferença, né? Às vezes o que acontece? Não é só a dieta low carb, nem a dieta com o pessoal da nutrição esportiva. O próprio tratamento do emagrecimento, o próprio uso de medicamentos para obesidade. De um dia para o outro, a pessoa passa a diminuir a ingesta, diminui os bolos de alimentação. O que acontece? Desbalanceia o basal bolos. Tem gente que às vezes chega no consultório, depois de começar uma low carb, estava antes usando menos basal do que bolos, agora está usando só basal e tendo muita hipoglicemia. Então precisa fazer o quê? Precisa alinhar para que você possa manter os conceitos da terapia intensiva e ajudar o seu paciente a equilibrar isto aí, tá bom? O Luiz Augusto falou que tem gastroparesia há 10 anos, faz contagem de carboidratos de 1 para 10 e percebe que as glicoses alteram muito, mesmo se as refeições não se alteram. A questão da gastroparesia é que a motilidade do trato gastrointestinal, ela é atrapalhada, né? Ela é prejudicada no dia a dia. Então, dependendo do conteúdo da alimentação, de como que tá aquela fase da pessoa na gastroparesia, a variabilidade glicêmica é muito grande, tá? Então, realmente é um problema que você precisa alinhar, principalmente para poder utilizar melhor monitorização contínua, avaliar a possibilidade de evoluir no aprendizado, usar bomba de insulina com bolos diferenciados, que ajudam muito, tá? Ok, a Valquíria Gomes tocou num ponto que eu escuto muito, que era o outro comentário que eu tinha aqui de um paciente. Fui no endócrino e disse que a contagem é coisa de preguiçoso. E falou que para tratar a doença pela raiz, tirou a comida do meu filho, nunca mais voltei lá. Desculpa, mas fez muito bem, né? Misericórdia, né? Adriana Portela, é normal usar mais basal que ultra rápida? Muitos pacientes, dependendo do que faz na vida, dependendo de complicação do diabetes, dependendo de alguns critérios, podem precisar sim de mais insulina basal do que bolos, principalmente quando esse basal é aumentado para vencer
a resistência à insulina da madrugada, início da manhã e melhorar a glicose de jejum. Só que não é o ideal. O ideal é que o tratamento use uma quantidade de insulina basal que você possa ficar aí, né, gente, 6, 8 horas ou até um pouquinho mais com a glicose estável sem entrar em hipoglicemia, tá? Na puberdade é mais frequente precisar de mais insulina, de uma dose total diária de insulina maior do que em outras fases da vida, tá? Outra pergunta que teve aqui, que também é muito frequente. Doutora, onde eu posso aprender contagem de carboidratos, tá? Para os profissionais nutricionistas e endocrinologistas, nós temos vários cursos de contagem de carboidratos no Congresso Brasileiro de Diabetes, várias equipes de nutrição pelo país, e nós temos o nosso curso com a nossa equipe de contagem de carboidratos para profissionais de saúde. Inclusive agora em fevereiro, final de fevereiro, março, a gente vai ter mais uma edição do nosso curso online, tá bom? Pacientes, pessoas com diabetes, familiares, tem várias opções também. Só que tem um detalhe. Aprender a contagem de carboidratos, treinar, a gente vai lançar também, né? Esse aí tá quase encantado, né? Mas agora, março para abril, vem o curso de contagem de carboidratos para os pacientes também. É um treinamento, é um curso de educação em diabetes que aborda a contagem de carboidratos. Mas você não pode aprender contagem de carboidratos em um curso e achar que isso substitui sua nutricionista, seu endocrinologista. Não é isto, né? Isto é um apoio a mais para facilitar a vida, para tirar as crenças que limitam as pessoas de começar a contagem de carboidratos. Então, gente, equipe de saúde não é substituível, tá? Então, quem tem diabetes ou é familiar, pode e deve aprender, de preferência, com a sua equipe de saúde, tá bom? Com a sua nutricionista, pelo menos nos nossos serviços. Eu indico, avalio os pré-requisitos, prescrevo a contagem, mas quem treina os pacientes com contagem de carboidratos são as nutricionistas da nossa equipe, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês alinhem sempre, tá? Com os colegas da nutrição. Valorizem o seu nutricionista, né? Eu vejo muito isso no consultório, eu arranco as orelhas dos meus pacientes quando fala assim pra mim: ah, já fui na nutricionista, já peguei meu plano alimentar, já aprendi contagem, então eu não preciso mais voltar não, né, doutora? Medita, né? Ó. Medita, né? Claro que precisa, né? Por quê? Porque a alimentação muda, a vida muda, as preferências alimentares mudam. Aí, repetindo a frase da live, diabetes é a ciência da repetição. Quanto mais você vai, quanto mais você discute, quanto mais você conversa, quanto mais você discute, quanto mais você repete, mais você vai saber contagem de carboidratos, tá bom? E lembrando que a gente fala contagem de carboidratos, mas a técnica também envolve a contagem das proteínas, a contagem de gordura, os aplicativos estão evoluindo, né? Então é muito importante lembrar que chama contagem de carboidratos, mas a gente está contando várias coisas na verdade, né? E a última pergunta, antes da gente passar aqui para as dicas para começar e manter bem a contagem de carboidratos, e a gente vai falar um pouquinho delas também, é se realmente eu preciso pesar os alimentos. Precisa. Precisa treinar os olhos para as porções, para as medidas caseiras? Precisa. E não é só para quem conta carboidrato na ponta do lápis. É também para quem come. A gente precisa treinar o olho, né? Não pode jogar qualquer coisa no prato. Precisa ter noção, porque quem tem uma relação insulina-carboidrato baixa, qualquer colherzinha a mais de arroz no prato,
Qualquer biscoitinho de água e sal que você passar na cozinha e beliscar vai modificar a sua glicemia, vai alterar a sua média, né? Então é muito importante que vocês entendam isso aí, tá bom? Então vamos passar aqui agora, já até deixei aberto aqui, a falar um pouquinho sobre as dicas aí para o dia a dia da contagem de carboidratos, tá bom? Então, gente, a gente já falou, fez até uma postagem na semana passada sobre essas 30 dicas e eu vou passar nelas aqui fazendo mais comentários em relação ao que as pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 deixaram aí exposto nesse trabalho e que pode ajudar muitas pessoas no dia a dia da contagem de carboidratos, né? Então, a primeira dica é aceite a sua situação, né? Quando você quer fazer contagem de carboidratos. Então, a Beth, ela tem 42 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 2 em 2000. E ela fala o seguinte, ó, para você se sentir bem, ter um diabetes controlado e não ter complicações do diabetes, o mais importante é você aprender a tratar a sua doença, né? É você estar próximo da sua equipe de saúde. É você lembrar que diabetes exige cuidado, diabetes exige amor, né? Amor ao seu corpo, amor à sua mente, amor à sua vida, né? Então é muito importante trabalhar isto com a equipe, né? Segunda dica de ouro, que todo mundo aqui já escutou hoje. Eduque-se. Aprenda. Sugue a sua equipe. Aprenda, eduque-se e eduque. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos de vocês estão preocupados em serem educadores em diabetes? Quantos de vocês estão divulgando o que vocês aprendem em uma live, em um curso, em um livro, em uma página da sociedade? Quantos de vocês estão pondo a boca no mundo para falar de diabetes e ajudar a mudar a história do diabetes? Quantos de vocês estão fazendo isso, né? Então, pensem um pouquinho sobre isso e sejam não só pessoas com diabetes ou nutricionistas, endocrinologistas, pais, mães de pessoas com diabetes. Sejam educadores em diabetes. Aprenda e ensine, porque você vai aprender 2 vezes, tá? Terceira dica de ouro, comece devagar, né? O Daniel tem 44 anos, tem diabetes tipo 1 desde 1987. E olha o que ele diz, gente, realmente há um punhado de coisas que a gente precisa aprender para fazer contagem de carboidratos. A gente precisa conhecer a meta de carboidrato por refeição, a relação insulina-carboidrato, a gente precisa conhecer a glicose, a gente precisa aprender a monitorar continuamente. É muita coisa para aprender. Então, qual que é a dica de ouro? Comece devagar. Aprenda o passo a passo para que você chegue lá e tenha sucesso na terapia, tá? Então, comece devagar. Quarta dica, comece em casa. O que significa comece em casa? Comer em casa, aquela comida que você sabe como que foi feita, que a sua família sabe como que fez. É mais fácil você aprender contagem de carboidratos quando você pode medir, né? Contar em colheres de sopa seu arroz, seu feijão, né? Quando você pode ter uma balancinha para pesar e treinar o olho. Então, começar a fazer a contagem de carboidratos em casa é uma dica valiosa, tá? Quinta dica, teste muito, mas testa muito, gente. Aprende, testa, aprende com erro, mede glicose, vê como que aquele alimento que você tentou aproximar do que tem na tabela de carboidratos, se você não achou o alimento, está repercutindo na sua glicose, né? Peça ajuda.
Né? Olha aqui, a Denise tem 57 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 2 em abril de 2010. Né? E ela conta o seguinte, que quando o marido dela, ela estava aprendendo contagem, estava também aprendendo, fazendo tratamento para perda de peso, e ela colocou o seguinte, ó, quando eu fui no restaurante italiano favorito com meu marido, ele colocou o pão em uma cadeira do outro lado, né, de onde eu estava, para que eu não fosse tentada a ficar toda hora pegando uma fatia de pão, já que eu já tinha calculado quanto de insulina que eu planejava comer para aquela porção. Então, se eu ficasse beliscando o pão, não daria certo, né? Olha que dica valiosa. Ter a ajuda dele é fundamental. Eu precisava me cercar de pessoas que pudessem me ajudar, tá? Então, essa é a sexta dica. Aprenda com os erros, gente, pelo amor de Deus. Errar é glorioso. Eu sempre falo com o pessoal o seguinte, não tem nada melhor do mundo do que errar, porque se você não erra, você não aprende. É errando que a gente aprende. Erre, mas erre muito e erre rápido, né? Erre muito e erre rápido. Erre e aprenda. Erre e aprenda. Daqui a pouco você vai estar errando muito pouco ou menos, tá bom? Conheça o rótulo dos alimentos. Precisa pesquisar rótulo de alimentos. Precisa aprender a olhar da forma adequada, né? Não deixar o rótulo esquecido na embalagem. Seja simples. O que significa ser simples? Se você tem coisas que você está acostumado a comer, acostumado a fazer, que é fácil contar o carboidrato, quando você estiver aprendendo no dia a dia, dê preferência para essas coisas que são mais simples, tá? Porque isso aí vai facilitar muito a sua vida. Se você fica variando todo dia, toda hora e cada coisa de um jeito, você acaba ficando confuso. Deixa para fazer essas coisas quando você já estiver corrigido. Quando você tiver corrigido a contagem de carboidratos. Colegas nutricionistas, colegas endócrinos, lembra disso com o seu paciente no dia a dia, né? A Esté colocou aqui que quase nunca esses rótulos dão certo. Esté tem que prestar atenção se a análise dos rótulos está sendo feita de forma correta, né? Por mais que eles não sejam abençoados, não é só o rótulo. É o rótulo de que você está comendo, né? Porque alimento não tem só carboidrato, né? Então tem que lembrar disso, né? 10ª dica, seja consistente. Não desista. Faça um pouco todo dia e faça cada dia melhor, porque você vai ficar bom em contagem se você for consistente, né? Encontre a tecnologia que funcione para você. A Rosângela até perguntou aqui sobre a tabela da SBD, tem a tabela impressa, ela está em aplicativo, é muito boa. A Débora, nutricionista da nossa equipe, participa aí da atualização dessa tabela. Nós temos aplicativos que tem a tabela de contagem de carboidratos inserida, o GLIC, né? GLIC de glicose, GLC. Está sendo lançado, a gente até fez uma live essa semana com o Dr. Rodrigo Siqueira, o iGlico, né, um aplicativo novo que chegou no mercado e que inclusive inclui as setas de tendência para ajudar nos cálculos, para quem usa Bomba e usa Libre, então é muito bom, tá? Então fica aí essa dica. Outra dica, estude seu corpo, aprenda com seu corpo, entenda o que está acontecendo com você, estude como que os alimentos estão repercutindo no dia a dia. Aprenda a improvisar. O que é isso? Aprenda a entender que nem todo alimento vai estar na tabela, né? Principalmente alimentos regionais, né? Que não tem tabela que tem alimentos regionais, mas será que tem todos? Então, quando você não acha um alimento, você precisa improvisar. O que é o improvisar? Você tem que recorrer a tabela, a sua mente, qual que é o alimento mais próximo, que mais parece
com aquilo que você está comendo e que você poderia estimar melhor do que chutar completamente aí no dia a dia quantos carboidratos que tem, né? Olha essa aqui, essa dica eu achei muito legal. Faça seu dever de casa, né? Cheque os cardápios dos restaurantes que você gosta, dá uma olhada em que tipo de alimento que você gosta, que você dá preferência e comece a treinar o olho e o peso dos alimentos em casa para quando você chegar nesses restaurantes, você não ficar cego para aquilo que você está comendo, né? Então isso é muito legal, faça seu dever de casa, pese os alimentos, treine os olhos, mantenha-se atualizado. Gente, a medicina muda, a nutrição muda, as tabelas mudam, os aplicativos mudam. Corre atrás, olha, estuda, compara os aplicativos, né? Vamos em frente, a gente não pode parar não, se atualiza, né? Teve até uma das dicas que a gente postou que gerou muita dúvida do pessoal, que foi assim, ó, desconfie de refeições em restaurantes. O que significa isso? Cuidado com a forma que os alimentos são preparados, né? Se você não conhece esse restaurante e você vai passar a comer nele, ou você está mudando de restaurante, e você não está sendo muito simples nas suas escolhas alimentares, escolhe às vezes torta, alimento muito misturado, pensa um pouco, né? Se aquilo que você está comendo parece exatamente com aquilo que está na tabela, né? Ou aquilo que você está acostumado a comer em outro restaurante. Porque senão você vai ver uma glicose que não era aquilo que você planejou, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe também, tá bom? O tamanho da porção, a gente já falou várias vezes, né, gente? Tem que prestar atenção no tamanho da porção, né? Uma dica de ouro também, né? Gente, contar carboidrato, proteína, gordura, terapia nutricional, não é só aplicar insulina ou ter glicose normal. É também tentar alinhar isso tudo com peso saudável, né? Então, se você está comendo num restaurante, essa é uma dica que vale para todo mundo. Ou você mora numa cidade que as porções são muito bem servidas, pensa na possibilidade de deixar de ser guloso e dividir os pratos, né? Eu tenho uma amiga do coração, que é enfermeira, inclusive, que a gente já viajou muito junta e a gente sempre faz isso. A gente sempre divide os pratos, porque senão a gente acaba comendo demais, né? E não é porque é endocrinologista nem da área de saúde que se a gente comer demais a gente não vai engordar, né? Quem dera, né, gente? As últimas dicas aqui que eu acho que isso é importante. Ó. Não se preocupe em ser um especialista e acertar 100%. Na vida, poucas coisas ou quase nada será 100%. Então, a gente tem que aprender e fazer cada dia melhor, tá? E, por último, acredite, pode ser difícil, mas quanto mais a gente fizer, mais chance tem de melhorar, de dar certo, de evoluir, de alcançar o controle do diabetes, né? Esta é a verdade mor, né, que eu queria deixar para vocês. É fácil? Nada é fácil. Nada é fácil. É simples? Para alguns passa a ser simples, né? Porque a educação liberta. O aprendizado torna o tratamento do diabetes mais simples. Torna a vida da gente mais simples. A educação é libertadora. E é nisso que a gente tem que concentrar as nossas forças. Então, eu convido vocês a serem educadores em diabetes. Eu convido vocês a se unirem, né, à sua equipe de saúde, né? Se unam à sua família, aos seus amigos, aos seus grupos de WhatsApp. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Conto com vocês como educadores em diabetes. Vamos junto aí nessa corrente. Vamos fazer um 2021 libertador para as pessoas que têm diabetes e vamos fazer diferença na história do diabetes.